O colapso de um regime não começa com as vozes das multidões nas ruas. O verdadeiro colapso começa quando os generais e soldados encarregados de parar essas multidões se voltam contra o regime. Isso é exatamente o que está acontecendo no Irã. Khamenei está no meio de um grande caos. Durante anos, a Guarda Revolucionária se gabou de proteger o regime, defender suas fronteiras e espalhar medo pelo Oriente Médio. Agora, eles voltaram suas armas não para Tel Aviv ou Washington, mas para dentro, contra os próprios filhos do regime, declarados traidores. O único som ouvido nos corredores do poder em Teherã agora não são os estrondos sônicos dos jatos americanos lá fora, mas o farfalhar das listas de expurgos e o tirintar das algemas dentro. A confirmação final esperada de Washington, especulada por semanas, veio esta noite. O presidente Trump ordenou ao Pentágono que completasse a mobilização e ficasse de prontidão. Mas para os mulás em Teherã, o verdadeiro apocalipse não começou em uma plataforma de lançamento de mísseis do outro lado da fronteira. Começou bem em seus próprios quartos, em seus abrigos mais seguros. A soberania do Irã está, a partir deste momento, perdida. Isto não é uma crise diplomática, tensão regional ou exercício militar de rotina. Este é um regime de 47 anos sendo submetido a uma operação de estrangulamento ao vivo, à vista de todo o mundo, tanto de dentro quanto de fora. Enquanto observa a Marinha Americana do lado de fora, o regime já está, na verdade, preso dentro de um círculo de traição. Quando descemos ao epicentro dos eventos, ao coração sombrio e temeroso de Teherã, a imagem que emerge não é a de uma administração estatal organizada, mas de um ninho de escorpiões onde começaram a devorar uns aos outros. Os relatórios de inteligência mais recentes, verificados e não censurados, do campo, indicam que um processo de expurgo de facto começou, indo muito além da definição de conflito interno entre a Guarda Revolucionária e a ala política do regime. Embora a mídia do regime tente transmitir ao mundo a mensagem de que estamos unidos, está tudo bem, apoiamos nosso líder, o que acontece a portas fechadas é um cenário de paranoia e caos. Os dados concretos disponíveis provam que o regime foi forçado a interrogar e prender seus próprios membros, mesmo aqueles cuja lealdade nunca foi questionada. Não se trata da prisão de manifestantes comuns ou estudantes opositores. É o regime devorando sua própria elite, seus próprios burocratas. Entre os detidos ou levados para interrogatório estão figuras de destaque da ala reformista que conhecemos desde o final dos anos 90 e início dos anos 2000. Nomes como Ebrahim Asgharzadeh, Mohsen Amirzadeh e Azar Mansouri, que antes eram engrenagens do sistema e portadores da memória do Estado, agora estão sendo jogados em celas rotuladas como potenciais agentes americanos ou conspiradores de golpe. Então, por que agora? O regime está em um estado de pânico total porque não consegue parar o vazamento de informações de dentro. Eles estão cientes de que o Mossad ou a CIA estão tão profundamente infiltrados que sabem o que Khamenei tomou no café da manhã. Esse medo se transformou em uma caça às bruxas sob o nome de caça a espiões, paralisando a cadeia de comando no exército e nos serviços de inteligência. Em um ambiente onde todos desconfiam de todos e os generais têm medo de dar ordens, é impossível para uma hierarquia militar tomar decisões sensatas. Esta situação está levando ao colapso da cadeia de comando do exército. A maneira mais fácil de derrotar um exército é fazê-lo prender seus próprios comandantes, e é exatamente isso que está acontecendo em Teherã agora. As imagens mais brutais que confirmam essa paranoia no terreno vêm da cidade de Zahedan. Imagens vazadas da rua Mustafa e seus arredores em Zahedan mostram que a cidade foi fechada sob um regime de estado policial. As ruas estão cheias de veículos blindados militares e a postos de controle fortemente armados em cada esquina. Sabendo que não pode enfrentar o inimigo externo, o regime está testando seu poder em civis desarmados internamente. No entanto, isso não é uma demonstração de força, mas medo em sua forma mais pura. As barreiras de segurança extras e os blocos de concreto erguidos ao redor de mesquitas e centros islâmicos provam que o regime teme até mesmo sua própria base, suas próprias congregações de mesquitas. Tudo mudou com uma única gravação de vídeo. Esta gravação apareceu nas redes sociais e rapidamente se tornou viral nas telas dos telefones da burocracia de segurança de Teherã. A pessoa no vídeo não é um soldado comum. Ele não é um jovem cumprindo seu serviço obrigatório. Ele é Javad Sadegh. Ele é um ex-membro da unidade de forças especiais de elite do Irã, conhecida como Yegan-e-Vijay. Esta unidade é encarregada de suprimir distúrbios sociais com a máxima severidade, esmagar levantes e garantir a sobrevivência do regime. Sadegh está extremamente calmo em frente à câmera.
No entanto, seu tom de voz é igualmente raivoso. Ele tem um uniforme que usou com orgulho por anos. Ele explica que este uniforme agora se tornou um documento de vergonha. As palavras de Sadeghi eram menos uma crítica acadêmica e mais a expressão de um acerto de contas interior de um soldado. Até recentemente eu era um de vocês. Eu usava esse uniforme. Eu estava onde vocês estão agora. Ele diz. Ele está se dirigindo diretamente aos seus ex-companheiros de armas. Ou seja, ele está se dirigindo ao pessoal das forças especiais que atualmente estão enfrentando o povo nas ruas. Eu vesti este uniforme. Eu estive onde você está agora. Mas cheguei a um ponto em que não posso continuar. Eu não podia mais fazer parte desta máquina de matar. O regime de Teherã rotula os protestos como um jogo de potências estrangeiras, mas essas palavras revelam a verdade. Esta é a evidência mais clara de como os protestos são realmente vistos pelos próprios guardas do regime. Sadeghi faz uma confissão importante. Durante anos, eles foram alimentados com a mentira de que estavam protegendo a revolução, o Islã e o povo. Mas a situação mudou drasticamente. Eles agora estão sendo usados para matar seus próprios irmãos, mães e pais. Eles admitem que foram transformados em ferramentas. No entanto, o que torna a declaração de Sadeghi realmente perigosa não é apenas que é uma declaração de renúncia. O perigo reside em seu claro objetivo político. O ex-membro das Forças Especiais está convocando seus camaradas para a ação. Ele quer que eles apoiem diretamente o príncipe Reza Pahlavi. Apoiem a liderança legítima que pode nos tirar desta escuridão, ele diz. Ao fazer isso, ele está abertamente incitando simpatia pela monarquia e o sentimento nacionalista que foi suprimido dentro do exército iraniano por décadas. Este não é um simples caso de insubordinação para o regime de Khamenei. É muito mais sério. Sinaliza o início de uma ruptura ideológica dentro das fileiras mais elitistas do exército. Sadeghi diz: Não atirem no povo. Não obedeçam a ordens criminosas. O regime está desmoronando. Seu fim está próximo. Com estas palavras, ele está mirando a regra mais fundamental da hierarquia militar. Ele está tentando quebrar a cadeia de comando com uma recusa consciente. E notícias de Teherã confirmam a situação. Este apelo não caiu em ouvidos surdos. Pelo contrário, mostra que encontrou uma resposta nos quartéis. Esta agitação poderia ter sido limitada a deserções individuais de unidades de elite como a de Javad Sadeghi. Se esse fosse o caso, o regime poderia ter descartado como uma eliminação das maçãs podres. No entanto, a fissura se alargou. Ela se espalhou das unidades de elite para a força policial que mantém a ordem nas ruas. Um policial iraniano gravou um vídeo enquanto escondia seu cartão de identidade. Ele se dirigiu ao público diretamente sem mostrar o rosto. Este vídeo está diante de nós como uma evidência muito concreta. Mostra que o regime perdeu o controle sobre suas agências de aplicação da lei. Este policial anônimo implora aos manifestantes: Você está nas ruas e não saia do palco. Esta é a declaração mais radical que um agente da lei poderia fazer. Porque esta declaração é uma clara declaração de sabotagem. É uma afronta à ordem do regime de limpar as ruas. O policial continua: Apoiando vocês. Estamos esperando o momento de Aragan se juntar a vocês e, se Deus quiser, vamos limpar o país da existência suja e corrupta desses mulás, esperando por esse dia. Aqui, a frase "nós vamos limpar" é usada. Esta frase mostra que parte da força policial já não se vê como protetora do regime. Eles se posicionam ao lado do povo. Eles se veem como uma força que vai purgar o regime. Khamenei já não é o líder espiritual do povo, mas apenas um refém em um refúgio sitiado, protegido por uma minoria armada. Enquanto essa gangrena política continua dentro do regime, sua doutrina de defesa estratégica também foi apunhalada pelas costas por seu aliado mais confiável. Isso não é uma retirada, mas uma traição histórica. Fontes OSINT e dados globais de rastreamento de voos confirmaram um movimento chocante da Rússia, sem qualquer dúvida. Jatos particulares, Legacy 600 partindo de Moscou, pousaram um após o outro na usina nuclear de Bushehr, no sul do Irã, e evacuaram pessoal técnico russo crítico, engenheiros e especialistas nucleares estacionados lá. Devemos interpretar corretamente este movimento. Isto não é uma mudança de pessoal diplomático ou uma rotação de rotina. Esta é uma mensagem silenciosa, mas mortal do Kremlin para Teherã.
Este lugar será atingido. Estamos fora. A Rússia desistiu de proteger esta instalação, o coração do programa nuclear do Irã e o pessoal lá. Moscou, que durante anos disse: "Estamos do seu lado e somos parceiros estratégicos", chamou um táxi e deixou a cena na primeira ameaça séria dos americanos. Esta fuga abriu um enorme buraco na doutrina de segurança do regime iraniano. A maioria dos sistemas de defesa aérea do Irã são de fabricação russa, e sua integração é feita por especialistas russos. Se até os russos não acreditam na segurança da usina nuclear e estão evacuando seu pessoal, essa usina agora é um alvo indefeso. Esta situação envia um sinal a Washington e Tel Aviv de que podem atacar. Não há tropas russas no terreno e não haverá crise diplomática. O regime afirmou: "Temos um escudo nuclear." Esta noite foi confirmado que esse escudo, na verdade, depende da misericórdia da Rússia. E a Rússia agora retirou esse escudo. Bushehr é agora apenas uma estrutura feita de concreto e urânio, desprotegida. Junto com a decadência política interna e a traição militar da Rússia, um desenvolvimento muito mais insidioso, de longo prazo e estrategicamente aterrorizante está se desenrolando. Esta é a invasão digital, que não foi amplamente discutida na mídia tradicional até agora, mas determinará o futuro do Irã. Relatórios de Damavand, uma cidade perto de Teherã, várias partes da capital e até hospitais revelam que cidadãos estão ouvindo mensagens de voz automatizadas em inglês quebrado e chinês claro em suas linhas telefônicas, centrais e infraestrutura de internet. Desculpe, sua chamada não pode ser completada. O aviso, desculpe, sua chamada não pode ser completada, sendo entregue com um sotaque chinês ou diretamente em chinês, não é um simples problema técnico. Esta é a prova de que o controle da infraestrutura de comunicações nacionais do Irã foi efetivamente entregue ao Partido Comunista Chinês, com as senhas de administração dadas a Pequim. O regime não confia em sua própria tecnologia e engenheiros para suprimir protestos internos, censurar a internet e controlar o fluxo de inteligência. Em vez disso, entregou as chaves digitais e o sistema nervoso do país aos tecnocratas chineses. A China não está protegendo o Irã como um aliado, está transformando-o em um estado vassalo tecnológico. Se os cidadãos de um país ouvirem a língua de uma potência estrangeira ao usar a rede telefônica construída em seu próprio país com seus próprios impostos, então não se pode dizer que existe soberania nesse país. A independência do Irã foi eliminada por servidores fabricados na China, estações base da Huawei e algoritmos da Grande Muralha de Segurança da China. O regime vendeu a privacidade do país para manter seu poder. Isso é mais perigoso do que uma ocupação militar. Soldados podem ser retirados, mas uma ocupação digital embutida em cabos de fibra óptica é permanente. Em meio a esta tragédia, a máquina de propaganda do regime está em completo desarranjo. Enquanto essa decadência interna continua, juntamente com a retirada da Rússia e a invasão digital da China, o cerco militar externo está se apertando com precisão matemática e velocidade sufocante. A atividade militar dos Estados Unidos e de Israel há muito ultrapassou a fase de aplicar pressão ou intimidação. Esta é a implantação em campo de um plano de aniquilação direto e coordenado. Os bombardeiros B-52 Stratofortress, de corpo cinza maciço, que pousam na base aérea de Al Udeid, no Catar, não estão apenas carregando bombas convencionais. Essas aeronaves são capazes de transportar munições destruidoras de bunkers que podem penetrar nos bunkers subterrâneos mais profundos do Irã e nas instalações montanhosas em Fordo, bem como capacidades nucleares táticas quando necessário. Os B-52s pousando no Catar não significam "vamos atacar de longe", significam "estamos à sua porta". Não há escapatória. Especialistas militares e fontes no local estão comparando a escala desta mobilização com as preparações antes da invasão do Iraque em 2003. Mas há uma diferença muito mais assustadora para o regime aqui. As preparações logísticas para a invasão do Iraque levaram 6 meses. A mobilização da administração Trump atingiu este nível de prontidão para a guerra em apenas 3 semanas. O fato de que quase 50% da enorme frota de transporte C-17 Globemaster da Força Aérea dos Estados Unidos está atualmente desdobrada no Oriente Médio indica que a infraestrutura para uma operação terrestre e logística abrangente, e não apenas um ataque aéreo, está sendo estabelecida. Alguns esquadrões são suficientes para um ataque aéreo, mas você precisa de metade da frota de C-17 para transportar um exército. Esta é uma operação logística que é muito cara e muito grande para ser um blefe. O exército dos Estados Unidos não está vindo apenas para aparecer, está vindo para terminar o trabalho.
Na frente israelense, estamos vendo uma mudança na doutrina estratégica, um detalhe que escapa à maioria dos analistas. Fontes de segurança israelenses estão movendo o Arrow 4 e outros sistemas avançados de defesa aérea, mísseis do interior seguro do país, para suas fronteiras estratégicas orientais e o deserto. Este movimento faz parte do cerco estratégico. Ao mover sua linha de defesa o mais próximo possível da fronteira iraniana, Israel visa maximizar o tempo de interceptação em um potencial duelo de mísseis balísticos. Mais importante ainda, mover esses sistemas para o leste é o sinal mais forte de que Israel lançará um ataque preventivo, pois o lado atacante quer enfrentar a retaliação na fronteira. O ultimato de Israel é claro e inegociável. Não apenas armas nucleares, mas mísseis balísticos são agora uma linha vermelha. Se o Irã não desmantelar seu programa de mísseis, Israel unilateralmente destruirá essas fábricas, áreas de armazenamento e centros de comando. Sim, o Irã pode ter milhares de mísseis no papel, mas falta-lhe o número de lançadores, capacidade de coordenação e infraestrutura de abastecimento de combustível para lançá-los todos de uma vez. Em um espaço aéreo monitorado 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelas Forças Aéreas dos Estados Unidos e de Israel, usando satélites e F-35, trazer esses lançadores para terreno aberto, prepará-los por minutos e dispará-los seria equivalente a suicídio. Os mísseis serão destruídos no momento em que emergirem de seus silos. Olhando para o quadro geral, o mapa inteiro, a situação do regime em Teherã é como aquele último movimento desesperado em um tabuleiro de xadrez antes do checkmate. Não há uma única casa para escapar. Internamente, há uma administração paranoica com medo da própria sombra, tentando resolver a crise de lealdade prendendo seus próprios generais, burocratas e elites usando máscaras reformistas. Khamenei vê o círculo ao seu redor se apertando e puxa o gatilho contra seus próprios homens primeiro. Do lado de fora, sob a sombra dos B-52 aquecendo seus motores nas pistas no Catar, há instalações nucleares indefesas que até a Rússia considerou não valer a pena proteger e abandonou. Quando os jatos Legacy 600 do Kremlin decolaram, a doutrina nuclear do Irã voou com eles. E o que é ainda mais doloroso, mais humilhante, o sistema nervoso do país, as redes de comunicação do povo, foram silenciosamente ocupadas sem um tiro disparado pela China, que parece ser uma amiga. Enquanto o Irã afirma estar lutando contra o imperialismo americano, tornou-se uma colônia digital da China. Este é o trágico fim de uma revolução que começou com slogans de independência apenas para terminar em dependência. Khamenei e a Guarda Revolucionária não estão tentando exportar uma revolução islâmica em 2026, mas sim gerenciar o maior cerco estratégico da história. Mas a única coisa que estão gerenciando é o seu próprio colapso. A mensagem "estamos prontos" da Marinha dos Estados Unidos não é uma tática de negociação, mas uma ordem de execução. O deslocamento de mísseis de Israel para o leste não é uma medida defensiva, mas uma preparação para o ataque. E aquela voz chinesa ouvida nos telefones do povo iraniano é a declaração digital de que a soberania já está perdida. Enquanto o regime iraniano atira em seu próprio povo, sofre a traição de seus aliados e tem o cano de seus inimigos pressionado contra sua têmpora, ainda acredita que pode vencer com vídeos e animações e inteligência artificial. Mas na guerra real, não são os pixels que vencem, mas o aço, a tecnologia e a força de vontade. E em Teherã, os três estão esgotados. Os soldados estão começando a dizer: não vamos mais ser cúmplices deste crime. O desejo do regime de aumentar a violência não vem de sua força, mas de seu desespero. No entanto, parece que os governantes teocráticos em Teherã têm mais do que apenas o aumento da repressão em seus planos. Há outras preparações nos bastidores. Uma preparação muito mais silenciosa e insidiosa está em andamento. Os dados que têm sido inseridos nos sistemas de rastreamento de aviação do Irã desde o 9 de janeiro são significativos. A frota governamental, incluindo o avião particular de Khamenei, está em movimento. Isso mostra que aviões estão sendo sistematicamente removidos do aeroporto de Mehrabad, em Teherã. Então, por quê? Se um chefe de Estado não confia no aeroporto de sua capital, isso significa que ele está considerando a possibilidade de essa capital cair. Este movimento deve ser interpretado como um plano B. O aeroporto de Mehrabad pode ser tomado por manifestantes ou unidades do exército que mudem de lado. O regime está se preparando para essa possibilidade. O regime antecipa que viagens aéreas de Teherã se tornarão impossíveis em caso de cerco. É por isso que as frotas estão sendo movidas para outras cidades. Talvez estejam sendo levadas para mais perto de bases que consideram mais seguras. Estão sendo feitas dissimulações logísticas, como transportar passageiros por estrada.
Estas são, na verdade, tentativas do regime de manter um corredor de fuga aberto para seus principais oficiais. Existe um plano para buscar asilo na Rússia? Os motores dos aviões de Khamenei começaram a aquecer, mesmo que ainda não tenham decolado. Esta situação é significativa. Não é diferente de um capitão se preparando para abandonar o navio, baixando os botes salva-vidas na água. Mas aqui surge uma questão crítica. O plano de fuga pode realmente funcionar? A situação muda se o cenário se desenrolar como Javad Sadeghi e o coronel Azadeh afirmam. Ou seja, se o Artesh e a força policial iraniana se aliarem completamente ao povo, o plano será arruinado. Nesse caso, nenhum aeroporto no Irã será seguro para Khamenei e sua comitiva. Historicamente, a força aérea do exército iraniano tem tido uma estrutura mais secular e técnica do que a dos guardas revolucionários. Pilotos, equipes de solo e controladores de tráfego aéreo também poderiam fazer parte desta rede de cooperação nacional. Isso complicaria as coisas. Tornar-se-ia impossível para esses aviões obter autorização de decolagem ou voar com segurança. Vamos examinar a estrutura militar do Irã. Existem unidades de elite, como a 605ª Brigada NOHD ou Boinas Verdes. É provável que essas unidades enfrentem a força paramilitar da Guarda Revolucionária, a unidade Saberim. A deserção de 50.000 oficiais é um evento importante. Isso significa que batalhões de tanques, linhas de logística e depósitos de munição mudaram de mãos. Isso significa que o controle se afastou da Guarda Revolucionária. A Guarda Revolucionária pode ser numerosa e ideologicamente fanática. No entanto, o exército regular tem disciplina, capacidade estratégica e apoio popular. Contra essas forças, suas chances em uma guerra civil prolongada diminuirão gradualmente. O plano de fuga de Khamenei depende da lealdade do exército. Essa lealdade não está nem por um fio neste momento. Já foi rompida. Como resultado, o que está acontecendo no Irã foi muito além da definição de uma onda de protestos. Estamos enfrentando um processo revolucionário. Abaixo Khamenei. Abaixo Khamenei. Rei Reza Pahlavi. Os céus sobre Teherã estão em chamas. Mas esse brilho não era um sinal de vitória, mas sim o último suspiro de uma ilusão de 47 anos. Enquanto o regime iluminava o céu com milhões de dólares em fogos de artifício para celebrar o aniversário de sua fundação, chamado 22 de Bahman, o nível de decibéis nas ruas nos contava uma história completamente diferente. Os sons que subiam das ruas da capital abafaram as marchas de vitória que ecoavam dos alto-falantes do regime. A noite de 10 de fevereiro de 2026 entrou para a história como a noite em que a República Islâmica perdeu o controle em sua própria capital. Não foram apenas os fogos de artifício cheios de pólvora que explodiram naquela noite. O muro do medo entre o povo e o Estado também foi derrubado, para nunca mais ser reparado. Morte a Khamenei. Desgraçados, vocês estão comemorando? Se Deus quiser, estou filmando isso para que no próximo ano eu possa mostrar. Isso estava muito além de uma crise diplomática ou tensão regional. Foi o fim físico, psicológico e militar de uma era. Nem mesmo o barulho dos fogos de artifício conseguia abafar os gritos de morte ao ditador de milhões que gritavam de suas janelas. Abaixo Khamenei. Enquanto o regime pensava que estava celebrando, na verdade estava tocando a trilha sonora do seu próprio funeral. Esta data, que o regime tentou transformar em uma demonstração anual de força, usando ônibus para transportar multidões para se legitimar, teve o efeito oposto este ano, tornando-se um bumerangue que atingiu o regime. Dados obtidos da nossa rede de repórteres em campo e da análise de OSINT mostram que a estrutura dos protestos mudou fundamentalmente. Não há mais apenas multidões se reunindo em praças para serem espancadas. Há uma guerra sonora, que chamamos de protesto vertical, conduzida de janelas, telhados e varandas, cobrindo toda a cidade onde as forças de segurança não podem intervir. Quando um povo supera o medo, nenhum ditador, nenhum exército e nenhuma propaganda podem resistir. Então, o que você acha disso? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises especiais da PPR Global, inscreva-se no nosso canal. E não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher.